Eu enviei para todos vocês, agora nesses intervalo, o PDF do livro Confissões de Santo Agostinho, tá bom? Eu vi, obrigada. Vão lendo aos pouquinhos e vocês vão achar muito interessante a vida desse que é chamado de o pai da igreja. É, Mas ele tem muito para nos ensinar. Assim como Paulo de com, cer- Tarso. São a vida bastante interessante. com certeza. Os Eu dois estou homens. conhecendo Paulo agora, estou conhecendo Jesus melhor agora. Santo Agostinho é muito interessante a vida dele. Muito interessante mesmo. Vocês vão gostar. Vão gostar. E aí a gente vai seguir. Esses dias eu estava pensando, Rose, que eu falei assim, não adianta só a gente ficar tendo tanta informação, estudando e não colocar em prática, pelo menos 10%, vamos dizer assim, 30%. Porque aí quando chegar do outro lado, a gente vai ver os irmãos falando, ó, essa aí foi a aluninha da Rose, e não fez o que aprendeu. Já pensou? Nossa, que responsabilidade você me colocou agora, hein? É, minha filha. Mas tudo bem, a maior parte, a responsabilidade é individual, né? Nós temos que trabalhar, né? Então, gente, nesse horário nós estudamos aqui a obra Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos aqui para mais uma oportunidade de estudo, para mais uma oportunidade de crescimento, de progresso, que nós possamos sempre buscar aprender um pouco mais, mas, como disse a nossa companheira Ana, colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. E assim, Senhor, agradecidos pelas bênçãos recebidas, pedimos também, Pai, que o Senhor estenda a tua misericórdia, que nunca nos falta, a todos esses irmãos que nesse momento se encontram em aflição, sejam eles encarnados ou desencarnados. E agradecemos também a presença dos amigos espirituais que nos acompanham, que acompanham cada um de nós nesses estudos, nos intuindo, nos inspirando, nos ajudando na nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor. Bem, meus amigos, nós estamos aqui no capítulo 16, é a nossa segunda aula do capítulo 16, que tem por título Confidências, não é? E nós estamos ali num parágrafo muito interessante, quando o André ele pergunta para a mãe, né? A mãe está visitando ele e ela deixou com ele uma série de ensinamentos muito apropriados, porque a partir dessas orientações que ela deu, ele está começando a mudar o pensamento dele, né? Refletir um pouco mais sobre a vida, sobre o que ele fez, sobre o que ele está vivenciando, sobre o que ele precisa fazer. E aí ele pergunta para a mãe assim: e meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? É normal, não é? Quando recebe visita da mãe, meu pai, como é que tá? Por que ele não veio com você, a senhora me visitar? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Então, já dá para perceber que a situação do pai dele é bem diferente da situação da mãe dele. E detalhe, hein? Bem diferente da situação até do próprio André Luiz. Porque olha o que ela diz. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições
da família, arraigado, quer dizer, enraizado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Ela elencou aqui três problemas do marido. Olha o que ela diz aqui, ó. Na terra, parecia fiel às tradições da família. Parecia fiel às tradições da família. Família em primeiro lugar, respeito, né? Era aquilo que ele falava. Arraigada ao cavalheirismo do alto comércio. Parecia ser aquele comerciante sério, cumpridor dos seus deveres. Mas pelo que ela dá a entender aqui, parece que a corrupção andava solta na vida dele. E depois aqui, até o fim da existência e ao fervor do culto externo. Era aquele religioso de aparência, né? Hipocrisia. Mas, no fundo, era o fraco. Era um homem que cometia adultério, tinha casos extraconjugais, né? Duas delas, olha só, ela não falou que é uma, não. Duas delas, quer dizer, duas amantes dele, estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Então, duas das mulheres com quem ele se relacionava estavam ligadas a uma vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo de novo nas teias da ilusão. Então ela já mostrou aqui que as duas amantes desencarnaram primeiro que ele. E ao desencarnarem, elas foram cobrar aquilo que ele havia prometido. É aquela coisa, né? Tipo, eu vou largar minha mulher para casar com você, né? A minha mulher é doente, lembra essas frases? Minha mulher é muito doente. Olha, eu não sou feliz no meu casamento, não sou feliz, mas eu não posso me separar da minha mulher, porque ela é doente e eu tenho que cuidar dela. Mas você é uma mulher maravilhosa, bondosa e suosa. O dia que ela morrer, eu me divorcio, eu viúvo, eu caso com você. E nós vamos ter uma família. E a mulher ficou esperando a mulher dele morrer. E a mulher dele deve ter morrido. E depois que ele ficou viúvo, ela disse, e agora? Ele disse, não, agora não dá, porque tem os filhos para cuidar. Eu não posso ter outra mulher porque eu tenho filhos para cuidar. E assim ele foi enrolando. Pode até ter tido filhos com essas mulheres. E naquela época, né, não podia registrar os filhos da amante. E aí o filho virava bastardo, né? As mulheres mãe solteira. Olha quantos dissabores essas mulheres podem ter enfrentado. E depois que elas, de repente, até uma delas pode ter morrido tentando fazer um aborto, qualquer coisa assim, porque estava grávida dele. E depois que ele morrer, elas foram cobrar. Já que eram mulheres que estavam já mentalmente com o pensamento ligado às faixas de frequências não muito boas, elas foram cobrar. E ele se viu preso, está lá preso. Tudo o quê? É castigo divino? Não. Consequência dos atos que ele praticou. A expiação, como nós estudamos, né? Expiar é remir. É pagar os seus débitos. E débitos que ele contraiu.
com a irresponsabilidade dele. Quem é que vai pagar? O vizinho? Não, é ele. É ele. E ele, como ela falou aqui, até no aspecto religioso, ele foi um hipócrita, porque ele era aquele culto externo. Então, ainda tem esse detalhe, né? Olha como é complicado essa situação. Então, nós podemos perceber aqui que o reencontro com os amigos e familiares da vida espiritual vai depender muito da condição dos envolvidos e da região onde eles se encontram. Porque muitas vezes a pessoa assim, quando eu morrer quero encontrar papai, mamãe, vovô, vovó, titia. Não é assim. Vai depender da condição em que aquela pessoa se encontra. E vai depender da região onde ela se encontra. Então, de repente, se ele está aqui, como ele falou, num umbral compacto, né? Foi até forte essa de trevas compacta. Se você não está numa zona de trevas compacta, como é que você vai? A espiritualidade vai levar você até lá? Não vai. Porque lembra, nós não aprendemos que nós nos aproximamos da que estão afim conosco? Ora, se o sujeito está numa coisa braba aqui embaixo, aqui embaixo, forma de falar, né? Numa faixa de trevas compacta, você não tem condições de ir até lá. A não ser que você fosse um trabalhador, um missionário, esse trabalhador muito preparado, aí ele pode ir. Né? Um Clarencio, espíritos do nível de Clarencio, eles podem ir, entra e sai, sem se preocuparem, sem se mancharem, sem se deixarem tocar. Agora, um espírito que não tem nenhum preparo, está numa situação melhor. Ainda não está preparado para isso? É perigoso ele ir lá, porque ele pode se perder, pode se deixar seduzir, entendeu? Então não é assim. O espírito que está num grau mais elevado, ele pode ir onde ele quiser. Nós estudamos isso naquele PDF que eu passei de pensamento e sintonia. Lembra? Quando eles vão baixando o padrão, a frequência do pensamento deles, para poder chegar ali na parte mais braba, mais complicada. Eles têm essa capacidade de alterando a frequência do pensamento para alcançar quem está no nível inferior. Agora, quem está aqui não tem facilidade para ir lá encontrar com eles lá em cima. Não dá. A natureza não dá salto. Então, nós não podemos, no grau evolutivo que nós estamos, ir aonde nós queremos ir. Para que isso aconteça, o espírito já tem que ter conquistas, conhecimentos. Um Clarencio pode, o André não. O André ainda não. Então, vai depender muito, né, da condição dos envolvidos, dos espíritos, né, e da região onde eles se encontrem. Então, de repente, para o André ir aonde a mãe dele está, tem que ter toda uma preparação. Toda uma preparação. Porque ela está num grau, num nível muito superior dele. Ele até vai visitá-la, vai ver se é uma coisa assim muito rápida. Porque ele não faz parte daquele local. Como diz por aí, diz o pessoal, seria como você colocar um chimpanzé dentro de uma loja de cristais. Olha a bagunça que ia fazer. Então não dá. A conquista vai sendo feita aos poucos. A gente vai subindo aos poucos, tá? Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Tudo é feito progressivamente. A natureza não dá saltos. E a gente tem que respeitar. Quando um amigo espiritual disser para a gente assim, infelizmente não dá. Não dá. E você tem que entender.
Então, capítulo 4, item 18. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou pegar o segundo parágrafo, tá? Não, vamos lá, lendo aqui. Não vou ler todo, não. Diz aqui, item 18, capítulo 4, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá aqui. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. O título desse item é A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade, quer dizer, uma só existência, os rompe. Então, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Assim começa o item 18 do capítulo 4. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, quer dizer, uma vida só, né? Ou melhor, uma reencarnação só, os destrói. No espaço, na erraticidade, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, quer dizer, pela afinidade, pela sintonia, né? Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. O fulano vai reencarnar, o companheiro ficou no plano espiritual. Tempo. 80 anos. O que é 80 anos em relação à eternidade? Nada. Até porque a gente pode estar ligado pelo pensamento, no desdobramento do sono. Então a gente pode se ver todo dia através do desdobramento do sono. Então ele diz aqui, a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, é aquele estado onde o espírito ainda precisa reencarnar para cumprir suas provas, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros da encarnação. Às vezes reencarna junto, né? Vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. De repente, esses amigos, esses entes queridos, reencarnam, não são da mesma família, mas são amigos que se encontram dentro do movimento espírita, dentro do trabalho, e aí, às vezes, a gente forma laços de amizade com pessoas que levam uma vida inteira. E, às vezes, tem amigos que são mais afetos, mais ligados ao nosso coração do que, às vezes, um parente. Falando baixinho para ninguém escutar. Não é verdade? Às vezes a gente tem amigo que é mais ligado a gente do que, às vezes, um parente, um irmão, um tio, um pai, uma mãe, um primo, uma prima. Por que isso? Porque, às vezes, aquele amigo que você ama de paixão, numa outra vida pode ter sido um irmão seu, um pai, a mãe, um primo, um filho, que nessa encarnação, por algum motivo, não nasceu no mesmo, não tem o laço consanguíneo, mas tem o laço espiritual. E a gente forma uma família. É uma família. Com aqueles amigos. Só não temos o mesmo sobrenome. Mas você sabe que aquele amigo é um irmão. Você sente. Né? Você sente. E às vezes a gente tem um parente consanguíneo, que você coça a cabeça assim, né? Você fica, meu Deus, não, é tão diferente de você. Pensa de forma totalmente contrária ao que você pensa, aos seus gostos. E aí se vê assim, nos casamentos e nos enterros, né? Oi, tudo bem? Casamento e enterro, que você encontra. E você até diz assim, tá até bom, já está sendo até demais. Não é verdade? É isso aqui. Aqui explica às vezes, né? Aí ele diz aqui, se uns encarnam e outros não,
nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, o companheiro, às vezes, ficou no plano espiritual. Mas você está ligado a ele pelo pensamento. Você só não lembra do nome dele quando está em estado de vigília. Mas quando você dorme e desdobra pelo sono, a gente faz uma festa. Se encontra, conversa, faz planos, recebe orientações, abraços, incentivos, puxão de orelha. Porque o outro, ó, tá pisando na bola, toma cuidado. Tu reencarnou, eu fiquei aqui, mas eu tô observando, cuidado, olha a atenção, muda, presta atenção nisso. Ó, e fica atento, procura crescer e melhorar, porque quando eu for encarnar, é você que vai ficar aqui, me ajudando. Então, melhora, para você poder me ajudar mesmo, entendeu? E aí troca de posição e assim caminha a humanidade. Vamos pegar agora o Livro dos Espíritos, questão 286. O Livro dos Espíritos, 286. Está na parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Kardec pergunta aos espíritos. Todos acharam? 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam, quer dizer, que desencarnaram antes dela no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem: imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Porque Kardec perguntou, né? Vê imediatamente? Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e alige o véu material e se dispa, né, das energias do corpo físico. E vai depender, como nós já dissemos antes, da condição dos envolvidos e da região onde cada um se encontre. Agora vamos olhar a questão 289. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim. Então, os parentes e amigos que estão no plano espiritual, né? É isso que ele está perguntando. Quando a gente chega aí, os parentes e amigos vêm nos visitar? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma, a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais, daquelas energias que a gente ainda leva, né? Do nosso corpo físico, das questões materiais, das energias mais materializadas. É uma graça, olha aqui, ó, é uma graça concedida aos bons espíritos, lhes virem ao encontro, os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. Então, quando Kardec perguntou, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Vem ao encontro daqueles que estão no mesmo grau evolutivo deles. Eles. Agora, aqueles que estão, como lá o pai do André, em uma treva compacta, os parentes que estão numa situação melhor vão poder ir até ele? Não. Quem vai até ele é o que está escrito aqui no Livro dos Espíritos. Os que lhes são semelhantes.
os que lhes são semelhantes. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa resposta. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque a 290 até ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Olha o que diz aqui a 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Então, aqui na 290, vai esclarecer mais ainda. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos. Olha aí a mãe do André e o André, né? Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado. Quer dizer, quando eles conseguirem ter afinidade, sintonia. Ou quando se houverem igualado na perfeição, espíritos puros. Acresce que a privação, quer dizer, o ficar afastado dos parentes e amigos, e às vezes, uma punição. Lembrando sempre essa palavra punição, tá, gente? Isso é uma questão aí da tradução, que a gente sabe que não é punição. É porque o outro precisa se reeducar. Então não é punição, porque Deus não pune ninguém. É um processo de aprendizado, né? O outro precisa adquirir experiências, adquirir conhecimento. Caso contrário, não dá. Então, olha como aqui nessas questões 286, 280, 290, tira todas as nossas dúvidas, né? Então, a gente não tem como dizer, eu não sabia. Aí a gente faria a seguinte pergunta: nós podemos acreditar que todas as verdades de uma alma são reveladas após o seu desencarne? Seria uma pergunta. Quem achar que sim faz sinal positivo, quem achar que não faz negativo. A pergunta: nós podemos acreditar, deixa eu botar aqui para poder ver bem, nós podemos acreditar que todas as verdades de uma alma são reveladas após o seu desencarne? Quem achar que sim faz positivo, quem achar que não faz negativo. Faz assim, gente. Não. Olha a resposta. Na condição espiritual, somos o que somos. Sem a matéria bruta, da aparência, da máscara e da mentira, tudo se revela. Então, sim. Nós podemos acreditar que todas as verdades de uma alma são reveladas após o seu desencarne. Porque o corpo material esconde a verdade. Mas não foi dessa forma que eu pensei. Quando você desencarna, a tua realidade é exposta. A realidade ser revelada a mim. Não, olha só. A pergunta: nós podemos acreditar que todas as verdades de uma alma são reveladas após o seu desencarne? Sim. Depois que quando a gente desencarna, eu entendi, mas eu não tinha entendido dessa forma. É revelada, mas você já sabe quem você. Mas você já sabe quem você é. Não, mas de repente eu podia estar. Nós sabemos quem nós somos. Eu não entendi dessa forma. Eu achei que a gente só poderia ser revelado se nós tivéssemos não é a condição, mas se nós tivéssemos, como que se diz, poder saber, entendeu? Ter tipo um privilégio de poder saber. É isso, poder, entendeu? Nós podemos acreditar que todas as verdades de uma alma são reveladas após o seu desencarne. Quando nós desencarnamos, nós ficamos despidos.
Mas eu achei que se a gente tivesse o merecimento. Não, mas é nós. Quando nós desencarnamos, nós ficamos como? Com o nosso espírito e o nosso perispírito. E aí os amigos espirituais olham para nós. Ao olhar para nós, a nossa verdade se revela através do nosso perispírito. Aos outros, isso. Então, Mas eu estava pensando assim, em relação a nós não conseguimos nos ver como realmente somos. Os outros veem. Mas nós não Eu achava que não. como nós somos. Mas nós não precisamos. Olha só, nós não precisamos desencarnar para nos vermos como nós somos. Nós sabemos como nós somos. Encarnado. A gente, dentro do nosso corpo, nós sabemos. Será que alguém aqui não sabe quem é? A gente pode falar para o outro quem é. Mas a gente sabe quem nós somos. E nós não precisamos desencarnar para sabermos quem perdi o somos. sono, eu não vou dormir Nós hoje. sabemos. Quando a gente se conhece, né? Quando a A gente se gente conhece, eu conhece. reconhecer. E tem gente que não quer se conhecer. Tanto que Paulo diz assim, ó, cuidado, hein, que nós somos visitados por uma multidão de testemunhas. A espiritualidade sabe quem nós somos. Sim. Sabe Nós o que sabemos pensamos. bem quem somos. Agora, quando a gente morre, quando a gente desencarna, nós ficamos expostos. Os amigos espirituais olham para nós, eles sabem quem nós somos, mas pela misericórdia, os bons, pela misericórdia divina, não jogam na nossa cara quem nós somos. Agora, os que não são tão misericordiosos, eles dizem assim, olha só você que cara de pau a sua. Bancando bonzinho, olha quem você é. Então, na condição espiritual, nós somos o que somos. Sem a matéria bruta, da aparência, da máscara, da mentira, tudo se revela. Vamos pegar aí o Evangelho de Lucas. Rose, Oi. é por isso que muitas das vezes na mesa mediúnica nós falamos assim, você procura observar essa telinha que está passando aí na sua frente, e muitas das vezes o irmão disse, não, eu não quero ver não, porque ele sabe que tem muitos erros, né? Tem muito a ver com o filme ali, da vida dele, atual e vida pretérita. Da sua vida. Ele não quer ver. Vamos pegar aí o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro evangelista. Mateus, Marcos, Lucas, depois que vem João. Terceiro evangelista. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu vou esperar aqui a Denise. Ela foi pegar as Bíblias novas que ela comprou. 2. Eu sei de tudo. As Bíblias novas que ela comprou. A Bíblia de Jerusalém. Isso porque ela falou que não sabia procurar na Bíblia. Então vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Olha o que está escrito aí. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouvis, pois quem tiver a ele será dado, e quem não tiver até o que parece ter será tirado dele. Denise, lê como ficou na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada é em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidado, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que pensa ter, lhe será tirado. Então é aquela coisa, nada há que fique escondido para sempre, né? Nada há que não venha a ser conhecido. Então a pessoa às vezes passa uma vida inteira
se escondendo, né? Como a mãe do André falou aqui, ó, olha o que ela falou assim: ah, teu pai, na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigada ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenciam até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. Era corrupto nos negócios, adúltero, tinha relações extraconjugais e praticava o culto externo, dava aquela de come sério, religioso. Mas quando chega na espiritualidade, o corpo fica na terra, ele fica revelado a todos. Não tem como esconder quem ele era, né? Então, vamos pegar agora, no Livro dos Espíritos, a introdução número 6. Introdução número 6. Lá no início do Livro dos Espíritos. Introdução número 6. Deixa eu achar aqui. O meu marcador caiu. Número 6. Deixa eu ver. Introdução número 6. Olha, gente, vamos fazer assim, vai para o final da introdução número 6. Vão lá no final. Acharam o final da introdução número 6? Acharam o final? O final é assim, este resumo da doutrina. Agora você vai voltar 1, 2, 3 parágrafos. Volta 3 parágrafos. Aí tá assim, ó. Ensinam-nos. Acharam? Todo mundo achou? Foi para o final da introdução número 6, que diz assim, este o resumo. Aí você conta 3 parágrafos. Conta este, conta o de cima, mas ensinam, e conta o outro. Ensinam-nos, quer dizer, quem ensina? Os espíritos superiores. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Aí continua aqui. Que o homem que jaz neste mundo se desliga da matéria, aquele homem que vai se espiritualizando enquanto ainda está encarnado, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um, olha aqui a individualidade, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para o oprimir. Agora preste atenção, para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, olha aí. Então, na condição espiritual, somos o que somos. Todas as verdades de uma alma são reveladas após o seu desencarne. Então, aqui, ó. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, é o que está em Lucas 8, 17. O hipócrita será desmascarado e patenteada todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Não é castigo, né? É aprendizado. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos da terra. Então, realmente, no plano espiritual, todas as nossas verdades são reveladas, não é? Vamos voltar ao livro do André Luiz.
Aí ela diz aqui, a princípio, ele quis reagir, né? Ela está falando do marido, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me. No início, o marido dela, lá nessa zona de umbralina compacta, no início ele tentou reagir, encontrar a esposa. Mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente, quer dizer, interiormente. Então, no plano espiritual, a alma vai viver como ela vive interiormente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir. Enquanto ele estava na Terra, ele fingia que era um homem de justo, correto, boa, chefe de família, religioso, né? A fingir, viciara a visão espiritual, restringir o padrão vibratório. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então ele se viciou em fingir que ele não conseguia mais ver nada, a não ser aquilo que fazia parte do meio dele. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. Durante o tempo, ele ainda ficou ligado à família. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado, quer dizer, envolvido na sombra, por falta de perseverança e do bom reto pensamento, né? Então, gente, a gente percebe aqui, fantástico esse trecho aqui, né? Que ele se viciou tanto em mentir que ele acabou se tornando fruto da própria mentira dele, envolvido pelas energias da própria mentira dele. Então, a vida espiritual é o que vivemos em nosso mundo íntimo. São os pensamentos e sentimentos constantes que definem o padrão vibratório em que estamos mergulhados e irradiamos. É nessa frequência que sintonizam as vibrações semelhantes. E tudo o que está em padrão vibratório superior foge à capacidade de percepção e registro do espírito. Então, se você fica viciado naquelas energias, tudo que fugir, sair disso, você não consegue captar. Você não consegue captar, né? Então, é nessa frequência, por isso que aquela aula de pensamento e sintonia foi importante, gente. E é nessa frequência que sintonizam as vibrações semelhantes. E tudo que está em padrão vibratório superior foge à capacidade de percepção e registro do espírito. Por quê? Porque ele está aqui no andar de baixo. Tudo que está aqui em cima, ele não capta. No livro, eu esqueci de falar para vocês desse livro. No livro No Invisível, de Leon Denis, se alguém tiver aí e quiser pegar, eu espero um pouquinho. A gente já está terminando a aula. No capítulo 8, No Invisível, Leon Denis. É na primeira parte, porque esse livro é dividido em primeira parte e segunda parte, tá? Na primeira parte, capítulo 8, as leis da comunicação espírita. As leis da comunicação espírita, capítulo 8. Todo mundo, quem está com o livro achou? As leis da comunicação espírita. Gente, esse livro aqui, tá? É um livro que todos nós devemos ter. Esse e o outro, que um dia nós vamos estudar aqui, que é... Ai, meu Deus do céu. O problema do ser e do destino. Da dor não existe, tá?
Esse problema do ser destino da dor está errado. O nome do livro correto é O Problema do Ser e do Destino. Então, se algum dia vocês forem comprar, procurem o que tem no título, O Problema do Ser e do Destino. Se tiver escrito O Problema do Ser e do Destino da Dor, não compre. Porque Leon Denis não botou da dor. Foi outros que completaram com da dor, porque o povo adora uma dor. Então colocaram Mas lá. o conteúdo ficou diferente, porque eu tenho dois desses daí. Eu acho que o conteúdo é igual. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é igual. Tá? Porque eu já li esse livro há muitos anos. Eu acho. E o meu era O Problema do Ser e do Destino da Dor. Aí eu comprei esse. Tá? O Problema do Ser é do Destino. Eu acho que o conteúdo é igual, mas o título verdadeiro é O Problema do Ser e do Destino. A dor ficou. E eu comprei um. Espera aí que eu vou pegar. Eu comprei o Problema do Ser. Porque o povo adora uma dor. Aí, na editora, resolveram por que botar dor. Mas, inclusive, o Leon Denis fez a correção. Se você comprar no Leon Denis, vai ser O Problema do Ser e do Destino. O Leon Denis corrigiu. E os novos. Você conhece? Esse é O Problema do Ser e Destino da Dor. Mas no Leon, o Ser do Leon Denis ou é da FEB? Esse aqui é um novo olhar sobre o problema do ser, do destino. É uma interpretação dele. 100 anos depois, isso. Mas o certo é O Problema do Ser e do Destino, tá? Sim. Então, no capítulo 8, Leon Denis fala as leis da comunicação espírita. Então, esses dois livros, gente, Do Invisível e O Problema do Ser e do Destino, são importantíssimos. Então, ele diz assim, primeiro parágrafo, sabemos que tudo vibra e irradia no universo, porque tudo é força, luz e vida. Penetra a natureza em seus menores átomos, uma energia infinita. Origem de todos os fenômenos. Identicamente, cada espírito livre ou encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa e luminosa. Então ele diz aqui, cada espírito livre ou encarnado, livre quer dizer desencarnado, né? Cada espírito desencarnado ou encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa e luminosa. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações e os pensamentos. Nossos maus desejos e concupiscências criam em torno de nós uma atmosfera fluídica, que Kardec chama de atmosfera psíquica. É a mesma coisa. Propicia a ação das influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as salutares vibrações, as irradiações das esferas superiores. Vou pular um parágrafo. A escala ascensional, que é a escala evolutiva, comporta planos sucessivos e superpostos. Em cada um deles, os seres são dotados do mesmo estado vibratório, de meios análogos, quer dizer, similares, de percepção que lhes permitem reconhecer-se mutuamente, ao passo que se lhes conservam invisíveis e muitas vezes mesmo incognoscíveis, quer dizer, desconhecidos, os seres dos planos superiores, em consequência de seu estado vibratório mais acelerado e de suas condições de vida mais sutis e mais perfeitas. Então, está dizendo, aqueles que são inferiores não conseguem ver nem estar com os outros superiores. Não conseguem nem ver, porque o estado vibratório é diferente. Aí ele diz aqui, é o que aos espíritos acontece entre si, conforme seus diferentes graus de purificação, e a nós mesmos em relação a eles, né? A esses espíritos mais evoluídos.
Assim, porém, como se pode ampliar o campo da visão humana com o auxílio dos instrumentos de ótica, também se pode aumentar ou reduzir a soma das vibrações de sorte que atinjam um estado intermediário em que os modos de existência de dois planos distintos se combinem e entrem em correspondência. É aquilo que eu falei, o espírito superior baixa a sua frequência, a gente sobe a nossa e a gente se encontra no meio do caminho. Muito interessante isso aqui, né? E vem corroborar o que está no Livro dos Espíritos. Então, continuando aqui. Vamos lá para o nosso livro do André Luiz, já para a gente encerrar. Aí ela diz aqui: eminentemente impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções, quer dizer, baixeza? Ele quer saber, não tem um jeito de tirar meu pai, né? De afastar meu pai desse mundo, dessas abjeções, dessas baixezas? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu visito frequentemente. Reparem, ela que está num grau evolutivo maior, ela pode visitá-lo frequentemente, mas ele não pode visitá-la. Então ele diz, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Por que ele não percebe ela? Porque ele está numa frequência vibratória bem inferior a ela. Ela o visita, mas ele não consegue vê-la. Foi o que o Leon Denis falou. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Eu aí aconselharia vocês, uma hora, voltar lá na nossa página no YouTube. Procura essa aula, Pensamento e Sintonia. Eu refiz essa aula, por quê? Eu tinha feito uma vez com vocês, mas a gravação não ficou legal. Então, eu refiz a aula novamente. Você vai encontrar 2 aulas iguais lá. Uma vai estar escrita assim, áudio. Essa só tem o som, não tem o texto. Você nem olha. E tem outra assim, Pensamento e Sintonia, vídeo completo. Assiste essa. Vai lá, playlist, Livro dos Espíritos, procura a aula. Eu não me lembro bem a data. Depois eu vou ver a data aqui. Pensamento e Sintonia. Aí você procura vídeo completo. Porque no vídeo completo vai ter a minha palavra e vai ter o texto. E eu, quando refiz a aula, eu coloquei outras coisinhas que eu não tinha colocado a primeira. É aquela coisa, né? Você vai rever uma aula, aí você acaba colocando outras coisinhas. Então, eu coloquei outras coisinhas nessa aula. Então, eu acho legal, quem quiser rever essa aula, porque é uma aula muito importante do Livro dos Espíritos, Pensamento e Sintonia. Aí você procura assim, vídeo completo. Depois eu vou ver o dia da aula e dizer para vocês. Porque a gente vai trabalhar muito essa questão. E é bom a gente rever esses conceitos. Então ele está aqui. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-la ao bom caminho pela inspiração. Ela inspira ele. Mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro, porque ele enganou essas mulheres. E elas estão se vingando dele. Segregam-no as minhas sugestões. Então, as mulheres que ele enganou fazem de tudo para que ele não perceba as palavras da esposa. Aí a pessoa vai dizer assim, mas isso não é certo. Ué, mas foi ele que causou isso, não é? Então, a gente poderia dizer assim, o que leva um espírito a não aceitar inspirações elevadas, mas entregar-se às influências negativas, é a semelhança de padrão vibratório que aproxima as almas. É isso que faz com que ele não consiga perceber o que está sendo dito ali. É essa semelhança. Não é questão de
ela é má, essas mulheres são tão más. Não, não é essa a questão. A questão é que ele fez o que fez, né? Como ele fez o que fez, ele agora tem que ser responsável pelas atitudes dele. Então, é da lei. São a consequência natural dos atos que as pessoas praticam. Porque aí a pessoa diz, Deus está sendo tão mal, que castigo. Não tem castigo. Não tem castigo, né? Então, a sintonia espiritual, ela decorre da atração, da simpatia, dos interesses em comum, da afinidade de gostos, sentimentos e propósitos. É através dela que as almas se permitem e são influenciadas. Os espíritos inferiores influenciam pelo desejo de vingança. É o caso dessas mulheres. Ele enganou elas. De realização no mal, no sofrimento, na desarmonia, na fraqueza do sentimento, de culpa. Os bons inspiram ao bem, respeitando sempre o livre-arbítrio. Eles nos inspiram ao bem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. E para a gente encerrar, vamos pegar aqui o nosso Livro dos Espíritos. Para a gente encerrar. Livro dos Espíritos, questão 278. 278, parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Vamos lá, vamos procurar aí, 278. Todo mundo achou? Diz assim, na 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim, não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. E aí tem uma notinha de Kardec. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Então, é questão de energia, né? É a questão da nossa frequência vibratória. E, para encerrar, vamos olhar a questão 498. 498. Está na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, 498. Está escrito, Kardec pergunta, 498. Vamos esperar aqui a companheira Charlie. Ana Constantina, ela está procurando. Então, vamos lá. Será por não poder lutar contra os espíritos malévolos? Olha o caso do pai do André Luiz. Que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Então ele cometeu atos errados. Então ele vai ter que passar por provas
para poder se reeducar. Se Deus não der a ele essa oportunidade, como é que ele vai aprender? E ao passar por essas provas, ele vai sair mais instruído, mais forte. Assiste-o sempre, o protetor, com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Porque Kardec já ensinou que não há arrastamento que a gente não possa vencer. Se a gente não vence um arrastamento, não é porque a gente é fraco, é um coitado, é porque a gente não quer. É porque a gente não está fazendo a força necessária para vencer. Porque se a gente fizer a força necessária, primeiro, os amigos espirituais, vendo que a gente está realmente determinado a mudar, eles vêm nos ajudar. Aí já dão um gás da gente, né? E aí você vai conseguir aliar a tua vontade com o auxílio dos bons espíritos. E aí você vai vencer. Agora, se ficar chorando, se lamentando, dizendo que o mundo é mau, que é abandonado, é um pobre coitado, vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Porque é os fortes que vencem, né? Então, a gente tem que trabalhar e buscar, ainda nessa encarnação, se espiritualizar, tá? Cada vez mais estudando, colocando em prática o que Jesus ensinou, mudando o nosso modo de ser, de pensar, entendeu? Trabalhando. Tudo bem, eu sei que ainda faço muita besteira, mas procurar fazer menos besteira a cada momento, entendeu? Então a gente vai se esforçando para ir cortando, mudando o nosso modo de ser. E é lógico que Deus sabe que a mudança não vai ser feita de um dia para o outro, né? Mas quanto mais cedo a gente começar, mais rápido esse processo se realiza, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá tudo certo? Então, gente, vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Eu acho que as mensagens que vieram muito adequadas para a gente, tá? Essas recomendações dos livros que eu falo para vocês, parece complicado, mas é assim mesmo. Eu vou ver se eu acho o PDF do No Invisível, o PDF do outro, do Problema do Ser, talvez venha com o nome da dor, mas tudo bem. E aí vocês vão juntando esses PDFs. Quando não tiver o que fazer, vai lá no celular ou no computador, abre o PDF e vai lendo no PDF. Não precisa ter o livro físico, entendeu? Vai estudando o PDF, que está tudo lá, gente. E deixa um pouquinho a dança dos famosos de lado. Vamos tratar da nossa dança, porque a nossa dança é muito mais importante, né? Então tá, eu vou pedir para a nossa companheira Ideína fazer a nossa prece de encerramento. Então, nós vamos elevar nosso pensamento ao Pai em agradecimento por tudo que aqui nos foi passado, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e pedindo ao Pai que possamos realmente fazer uso de tudo isso que está sendo esclarecido, através dos estudos desses companheiros que nos traz esses esclarecimentos. E assim, Senhor Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça, que possamos ser dignos desta caminhada. Pai de misericórdia, dai-nos a sua bênção e o seu amparo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, hoje eu vou publicar a palestra de ontem do Setembro Verde, tá? Vocês podem ir lá na playlist procurar Setembro Verde. Só o finalzinho ficou meio problemático, que caiu a internet, mas a mensagem dele foi muito boa. Semana que vem, se eu não me engano, é Lourdes Dias,
que vai fazer a palestra, vai no dia 9, e quinta-feira também começa o estudo da obra Diversidade dos Carismas, às 5 horas da tarde, tá? Do Hermínio de Miranda. Então, quinta-feira teremos a nossa palestra do Setembro Verde, a segunda, e teremos também a primeira aula do livro Diversidade dos Carismas, que é uma obra magnífica de Hermínio de Miranda. Meu livro chegou. Chegou o seu livro? Chegou. Ah, então. Então, vamos lá, eu estou animado. A obra é muito boa e o Hermínio é fabuloso, um conhecimento, já desencarnou, né? Um conhecimento fantástico. Bom, ó, boa noite para todos. Dá um abraço aí para o Valdir, tá? E Boa noite. Deus abençoe. E amanhã, às Ficam em paz. 7 horas, estamos amanhã. para estudar as epístolas de Paulo. Tchau, fiquem com É isso Deus. aí. Deus quiser. Até amanhã. Até Um amanhã. abração no Beto.